E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Muito bem, galera bonita. Olha só, a apostila 10, página 29, as atividades de 1 a 5 que eu tinha deixado para vocês lá como tarefa, tá? Então vamos fazer correção. Olha só, a primeira, Unimontes, Minas Gerais, entre duas placas A e B, atua um campo elétrico uniforme de módulo E. Veja a figura. Uma carga Q é injetada entre os pontos A e B, deslocando-se a partir do repouso sob efeito de E no sentido da placa A. É correto afirmar que: letra A, Q é neutra, letra B, Q é positiva, letra C, Q é negativa, letra D, Q pode ser positiva ou negativa. Então a gente já tem aqui a alternativa correta, que a carga é negativa. Mas como é que nós chegamos nisso? Vamos dar uma observada aqui, ó. Então nós temos duas placas carregadas, né? Então nós temos aqui um campo elétrico uniforme aqui no meio, aqui no centro entre elas, e uma carga Qzinho de teste se movimentando da direita para a esquerda. Bom, então vamos pensar o seguinte: qual é a carga Qzinho? Eu vou analisar que carga que nós temos aqui. Olha o que está acontecendo com o campo elétrico. Ele está saindo de A. Se ele está saindo de A e entrando em B, então nós temos que a carga que está aqui é positiva. Lembra lá do campo elétrico? Se sai da carga é positivo. Se entra é negativo. Muito bem. Para que isso? Porque agora eu consigo saber qual é a carga do corpo de prova, a carga de teste. Se aqui é negativo e aqui está repelindo, então a carga aqui também é negativa, menor do que zero, tá? Então, Qzinho é negativo. E vamos para a próxima questão. A questão número 2 diz o seguinte: uma carga elétrica multiforme Q igual a 6 microcoulomb está fixa em determinado ponto. Determine a intensidade do vetor campo elétrico produzido por essa carga em um ponto distante 30 centímetros dela. Considere essa constante eletrostática, então no vácuo, né? Então sabemos que o campo elétrico é dado pela constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então daqui a gente faz o seguinte, que o campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga geradora, 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Está em centímetros, vamos transformar para metro. Então, 30 vezes 10 elevado a menos 2. Isso ao quadrado. Vezes 10 elevado a menos 2, porque multiplicar por 10 a menos 2 é a mesma coisa que dividir por 100. Bom, vamos resolver aqui embaixo primeiro. Então, teremos que o campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos deixar assim, para ver se a gente consegue simplificar antes de fazer toda a multiplicação. Dividido por 930 ao quadrado. Vezes quem? 10 elevado a menos 4. Então vamos puxar aqui para baixo de novo. Então, campo elétrico é igual a... Posso dar uma ajeitada nessa notação aqui. Vamos dar uma ajeitada, vamos pegar essa vírgula que está aqui e jogar ela para a esquerda. E se ela vem para a esquerda, eu vou ter que somar no expoente. Eu vou somar 2. Então teremos o seguinte, vou manter tudo aqui em cima. E embaixo vai ficar como? 9 vezes 10 elevado a menos 2. Muito bom. Agora eu simplifico esse 9 aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu não multipliquei antes, porque agora eu posso multiplicar. E o que vai ficar então? Campo elétrico é igual a 6 vezes 10 elevado a 9 menos 6. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vou fazer 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Dividido por 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho que o campo elétrico é igual a 6 vezes 10 elevado a 3. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2.
Então eu tenho que o campo elétrico é igual a 6 vezes 10 elevado a 2 mais 3, ou 3 mais 2, que é igual a 5. Então 6 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Número 3. Olha só, uma partícula de massa 2 vezes 10 elevado a menos 5 kg com carga Qzinho igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb, colocada num campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 5 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb, adquire uma aceleração de quanto? Bom, então como é que nós vamos resolver? Vamos dar uma olhadinha nesse gabarito? E olha só, já foi dado para a gente o campo elétrico, foi dado para a gente a massa, então precisamos utilizar essa massa, né? E a carga também. A gente sabe que o campo elétrico é dado pela força dividido pela carga, né? Professor, não lembro dessa equação. Então você vai lembrar que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Ó. A força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Muito bem, então vamos passar dividindo a carga aqui. Ó. Eu tenho que o campo elétrico é a força dividido pela carga. Ok? Agora, sabemos que a força é dado por massa vezes aceleração. Princípio fundamental de dinâmica, segunda lei de Newton. Agora vamos fazer a substituição que nós temos. O que nós queremos encontrar? Aceleração. Então, vou passar dividindo essa massa, olha só, que está multiplicando a aceleração, vou passar para cá dividindo. Então, o que a gente tem agora? Ó? Temos isso. Campo elétrico vezes a carga sobre a massa, igual a aceleração. Agora vamos substituir. Campo elétrico, 5 vezes 10 elevado a 3. Carga, 6 vezes 10 elevado a menos 8. E a massa, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso está em quilogramas. Agora a gente vai resolver tudo. Olha só. 5 vezes 6, 30, dividido por 2, dá 15. Agora, as potências. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a... Vou fazer aqui. Vai dar 10 elevado a 3 menos 8. Dividido por quanto? 10 elevado a menos 5. Então, isso vai ser igual a 10 elevado a 3 menos 8 menos 5. Então, vai ficar 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 5. Não preciso nem me preocupar em resolver essa divisão de potências, porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Uma coisa por ela mesma, qual é o resultado disso? 1. Beleza? Bom, então como a gente já tinha feito as multiplicações e a divisão dos coeficientes e tínhamos o resultado de 15, então a aceleração é igual a 15. Questão número 4. Duas cargas pontiformes, Qzão e Qzinho, são separadas por uma distância d no vácuo. Se no ponto P o campo elétrico tem módulo nulo, a relação entre Qzão e Qzinho é igual, vou puxar um pouquinho aqui para cima, igual aí temos a resposta, né? Dado que a constante eletrostática. Veja só, gente, então nós temos a seguinte situação. Uma carga Qzão aqui, uma carga Qzinho aqui, e está dizendo que nesse ponto P, o campo elétrico é nulo. Bom, se o campo elétrico é nulo, quer dizer que esses campos elétricos oferecidos pela carga Qzinho e pela carga Qzão são campos elétricos opostos, né? São campos elétricos produzidos por uma carga positiva e por uma carga negativa, tá? Para que aqui seja o quê? Seja nulo. Então aqui embaixo no gabarito a gente tem um esquema. Ó, no ponto P, a gente tem um campo elétrico oferecido pela carga Qzão, que é um campo elétrico de afastamento. E nesse ponto P, nós temos um campo elétrico de aproximação em relação à carga Qzinho. E o que mais que eu posso dizer? Que em módulo, esses dois campos elétricos são iguais. Por que são iguais? Se eles são opostos e aqui é igual a zero,
Então, em módulo eles devem ser iguais. Vamos pensar, se aqui for 3, aqui tem que ser menos 3. Se aqui for 5, aqui tem que ser menos 5. Tudo bem? Muito bom. Aí nós vamos dizer então que o campo elétrico Q é o oposto do campo elétrico Qzinho. Mas como que nós determinamos o campo elétrico? Constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância da carga Qzão até o ponto P? Vamos lá. Da carga Qzão até o ponto P. É a distância D mais uma distância X. Tá aqui. Agora eu vou olhar para o campo elétrico oferecido pela carga Qzinho. Então, menos, que é o oposto, né? A constante eletrostática vezes a carga Qzinho dividido pela distância que essa carga Qzinho está em relação ao ponto P. Ótimo. Então vamos resolver essa equação aqui, ó. Para resolver a equação, essa constante eletrostática a gente pode simplificar. São duas multiplicações, né? Uma em cada membro. Então, se os fatores são iguais, a gente pode simplificar. O que sobrou? Sobrou isso. Como a gente quer determinar uma carga em função da outra, então vamos pegar essa divisão, esse denominador, e vamos passar para o outro lado multiplicando. O que vai acontecer? Que a carga Qzão é igual a menos Q, que multiplica D mais X ao quadrado sobre X ao quadrado. Qual é a alternativa? Alternativa C. Ok? Muito bem, gente. Capricha aí, tá? É uma questão... não é tão simples, um pouquinho de trabalho, mas se vocês aí insistirem, persistir na questão, vocês vão conseguir entender bem e resolver, tá? Se tiver dúvida, me pergunta aí posteriormente. Vamos na questão número 5, a última questão. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a câmera. Questão número 5. Junto ao solo, a céu aberto, o campo elétrico da Terra é 150 Newton por Coulomb e está dirigido para baixo, como mostra a figura. Adotando a aceleração da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a massa m em gramas de uma esfera de carga Q igual a menos 4 microcoulomb, para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra, é igual a quanto? Então vamos ter que descobrir essa massa para que esse corpo ele fique em equilíbrio. Então ele está eletrizado. Ele tem a força peso para baixo e tem uma força elétrica para cima, para ele ficar em equilíbrio. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Para ficar em equilíbrio, as duas forças devem ser iguais, né? Vou fazer o esquema aqui. As duas forças em módulo devem ser igual. A força elétrica, vou colocar F e L, tem que ser igual à força peso. Tá? Então, conforme está no gabarito aqui. Deixa eu puxar um pouquinho a folha, um pouquinho a apostila para cá. Aí, olha só. Força elétrica igual a força peso. Muito bom. Como que determinamos a força elétrica? De novo, pela equação do campo elétrico. Força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Então, a gente tem... E a força peso? Força peso é massa vezes a gravidade. Vamos resolver a equação. O que eu quero descobrir? A massa. Então, a gravidade vai passar dividindo. Então, a massa é igual ao campo elétrico vezes a carga dividido pela gravidade. Do que a gente conclui, então? A gente conclui, substituindo todos os dados que nós temos, que a massa é campo elétrico 150 vezes a carga 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela gravidade. E aí nós vamos resolver isso aqui, tá? Vamos resolver 150 vezes 4 vai dar 600. Aí 600 dividido por 10 vai dar 60. Aí 60 vezes 10 elevado a menos 6. Isso o quê? Quilogramas, sistema internacional. Vamos transformar isso para gramas. Como é que multiplicamos por 10 a terceira? Então nós teremos que a massa é igual a 60 vezes 10 elevado a menos 3.
o quê? Gramas. E aí eu posso dar mais uma ajeitada, vou mexer na vírgula. Ela vai ter que, esse menos 3 indica que a vírgula tem que andar para a esquerda, né? Ou posso pensar assim, ó, vou andar 3 casas para a esquerda. Eu somo 3 aqui para tirar a potência. Então, quanto que nós teremos? 0,06 gramas. Beleza, minha gente? Então, vamos lá. Qualquer pergunta, manda aí pra gente que nós vamos tentar esclarecer.